passar a segunda parte da reunião. Vamos chamar o doutor Eduardo. Vamos falar um tema sobre coluna, artrodese versus artroplastia cervical. É isso, Eduardo? Então tá. Por favor, Eduardo. Olha a luz aqui. Pois. Então vamos falar um pouquinho sobre cirurgia cervical anterior, comparando artrodese com artroplastia. A grande questão que a gente começa colocando aqui na apresentação é para que a gente pensar em outra técnica se a artrodese cervical ela apresenta uma taxa de sucesso já mostrada em diversos trabalhos, em meta-análise, uma taxa de sucesso muito alta, acima de 80%, alguns trabalhos 93%, no controle dos sintomas que indicam esses pacientes para cirurgia. Apesar de poucos problemas, a cirurgia cervical apresenta basicamente 4 alterações aí que são relativamente os problemas que quando existem são os mais comuns. A disfagia e a disfonia, eles são problemas associados à via. Não tem muito a ver com a artrodese, porém eu vou colocar mais à frente que quando a gente evita a colocação de placa, isso diminui um pouquinho o índice de disfagia e de disfonia. A pseudoartrose só acontece quando você quer promover a artrodese, então é outro questionamento. E o grande problema da artrodese é o desenvolvimento da doença do nível adjacente, que eu vou colocar mais para frente, que chega a ser 25% num segmento de 10 anos. Então, a disfagia e a disfonia tem alguns fatores que são próprios do paciente, como o hábito de fumar, cirurgia prévia no pescoço, idade avançada. Porém, em pacientes que não apresentam esses riscos, essas comorbidades pré-operatórias, a grande causa de disfagia e disfonia está associada à técnica cirúrgica. O tempo cirúrgico não pode passar de 3 horas, senão esse risco aumenta. A manipulação excessiva e está associado diretamente ao uso da placa, principalmente a disfagia. A alteração do nível adjacente é uma coisa que acontece associada à artrodese, e ali eu estou ilustrando um caso mais convencional de artrodese, que é cage e placa. Então, só o fato da gente colocar uma placa próxima ao disco, a gente aumenta o risco de desgaste do nível adjacente, como mostrado ali na última imagem, aquela ossificação já no disco de cima associada a uma placa mais longa. Então, só o fato da gente tirar a placa, a gente já tem grande benefício para evitar complicações no pós-operatório. Estou aqui mostrando o que a gente acha de eleição para fazer artrodese cervical quando a gente propõe uma artrodese. Evitar o uso de placa, usar sistemas com âncora, flap, para um nível, não precisa nem isso, você pode colocar o cage standalone, que a taxa de artrodese é idêntica, praticamente igual, não dá uma diferença estatística com o uso da placa. Aqui mostrando um caso, o paciente tinha sido operado em outro serviço há 6 meses. Além de não ter havido melhora da mielopatia, o paciente evoluiu com uma soltura da placa e um quadro grave de disfagia. Então, nesse caso aqui, nós removemos tudo, descomprimimos a medula que estava comprimida e transformamos num caso com cage standalone. E o paciente melhorou, além da mielopatia, da parte da deglutição também. Então, aqui mostrando outro sistema, um sistema com flap, que a gente pode colocar ao invés de placa. A placa ainda tem algumas indicações absolutas. Pegar um caso como esse, com mielopatia e uma grave alteração da curvatura, uma cifose, a placa ajuda muito a manter essa correção. Então, tem alguns casos em que tem indicação absoluta de placa. Mas a grande questão é a degeneração do nível adjacente. Vários estudos mostram que a degeneração do nível adjacente vai ocorrer independente da cirurgia. Obviamente, se a pessoa teve um problema degenerativo, ela está predisposta a ter outro. Agora, qual que é o papel da cirurgia de artrodese na piora dessa degeneração do nível adjacente? É difícil mensurar isso porque a gente não consegue fazer um estudo randomizado, controlado, com 2 pacientes, um que seria um cirúrgico e o outro que os 2 seriam cirúrgicos, um você vai operar e o outro não. Então, esse dado fica difícil de responder.
No entanto, na observação da literatura, que pós-artrodese, a gente começa a ter desenvolvimento de doença nível adjacente em torno de 3% por ano, chegando a 25% em 10 anos. Então, esse é um bom argumento para a gente começar a pensar em melhorar a nossa técnica. E o que não é coincidência é que o nível que geralmente se degenera mais são os níveis vizinhos, geralmente o nível acima da artrodese, mais do que nível à distância. Então, será que é realmente um problema só da genética, que o paciente desenvolveria de qualquer forma essa alteração? Estudos biomecânicos comparando aqui a artroplastia com a artrodese, em várias movimentações, a flexão, a extensão, a rotação e o bending lateral. Ali na primeira coluna, a gente tem a linha mais de cima, lá, os pontinhos pretos, um disco normal, comparado na segunda linha com a artroplastia e na terceira curva a artrodese rígida. Então, a primeira coluna é para flexão e extensão. Então, mostrando como a artroplastia mecanicamente mantém em movimento muito próximo a um disco normal, enquanto a artrodese, a flexão e extensão é muito diminuída, em torno de 6 a 7 graus por segmento. Na segunda coluna, a gente vê a flexão lateral, mostrando também a artroplastia intermediária entre a artrodese e um disco normal. Considerando que nós estamos tratando um disco doente, eventualmente a mobilidade pode ser até maior do que um disco que a gente está tratando. E na última coluna, a rotação axial, que é praticamente idêntica à de um disco normal. E aqui, comparando as várias formas de movimentação, se você faz uma técnica adequada para a artroplastia, que eu vou mostrar adiante, que necessariamente envolve a remoção dos processos uncinados e a abertura do ligamento longitudinal posterior, você consegue ganhar os movimentos forçados, que é aqueles que estão apontados com a seta azul. Então aqui é uma meta-análise de 2012, um estudo bastante importante, nível 1 de evidência, em que foram compilados 4 estudos multicêntricos randomizados com mais de 1.200 pacientes, comparando o curto prazo da artroplastia versus a artrodese, porque a nossa indicação de artroplastia seria para melhorar o longo prazo. Como esses pacientes vão ficar no curto prazo? Será que não vai ter piora? O paciente não vai ficar com mais dor? Nós vamos conseguir melhorar, manter aquela mesma taxa de melhora que a gente consegue com a artrodese? Então, essa meta-análise levou em consideração 3 pontos. Um, que é o Neck Disability Index, que é uma forma da gente mensurar a dor e a dor cervical, a dor de cabeça, em várias atividades, durante o trabalho, durante a leitura, durante atividades de concentração, enfim. São mais de 10 pontos de avaliação funcional do dia a dia desse paciente em relação à dor. O survivorship é uma avaliação da necessidade de uma eventual reabordagem. Então, quantos pacientes precisaram revisão de artroplastia ou de artrodese, uma nova cirurgia em nível adjacente, ou uma troca de uma artroplastia por uma artrodese, por exemplo. E o outro ponto é o sucesso neurológico objetivo. Houve melhora de graduação de força, de reflexo, de tônus muscular. O que essa meta-análise concluiu é que a alteração neurológica, que está aqui no segundo gráfico em cima, houve uma melhora estatística, que é uma coisa que chamou a atenção. Embora pouco, mas foi estatisticamente significativo o que? A melhora neurológica. Provavelmente associada à própria técnica de artroplastia. O cirurgião, para fazer artroplastia, tem que tomar o cuidado de descomprimir bem. Ele tem que remover todo o ligamento longitudinal posterior e liberar os processos uncinados. Então, automaticamente, ele vai tratar bem a compressão medular e radicular. A artrodese, a gente conversa ainda com alguns colegas, acreditam, dependendo da área, se é neurocirurgião ou ortopedista, acreditam muito ainda na fusão como forma de estabilizar aquilo e tirar o componente mecânico, principalmente o dinâmico da mielopatia. Ou seja, se ficar lá um osteófitozinho, não vai ter problema, porque a fusão você vai tirar aquele jogo de flexão e extensão, e realmente isso é uma coisa que tira o componente de mielopatia, que é o componente dinâmico, que é aquilo continuar comprimindo durante o movimento. Quando você faz artroplastia, você tem que tirar tudo, porque se ficar alguma coisa, o componente dinâmico vai continuar
e a mielopatia, se tiver algum resíduo lá atrás, ela vai continuar a traumatizar a medula. Então, talvez essa melhora neurológica seja em função disso, em função da técnica. O NEC Disability Index não houve diferença estatística, mas foi um pouco superior, né, sugere um pouco de melhora, que a curva preta é a da artroplastia, em relação à artrodese. A melhora em relação à reoperação, teve menos reoperação no grupo de artroplastia, que a gente vê então, melhor desempenho também foi estatisticamente significativo, em função principalmente de nível adjacente ou pseudoartrose, que foram os casos mais comuns de reoperação por artrodese. E aqui no último gráfico abaixo, a melhora global também foi melhor no curto prazo para artroplastia. Então é isso, a meta-análise mostrou que ela é igual e até ligeiramente superior no curto prazo em relação à artrodese em casos bem selecionados. Faltou um slide aqui, deixa eu ver. Esse aqui acho que eu passei. Esse slide aqui mostra que o caso tem que ser bem selecionado. Então, isso aqui é para paciente jovem, paciente sem artrose. A literatura contempla até paciente de 60, 69 anos. Na minha prática clínica, eu não vejo nenhum paciente depois dos 50 anos que não tem algum grau de artrose, então o meu limite é bem inferior a esse aqui. A gente vê que os melhores resultados realmente são para pacientes mais jovens. Eu considero esse corte até 50 anos. Acima de 50 anos eu nem cogito em fazer artroplastia, embora você tenha respaldo na literatura. Aí começa aquela forçar um pouquinho a técnica, né? Com algum grau de artrosezinha poderia fazer. Não, se você respeitar o limite de paciente não ter nenhum grau de artrose facetária, nenhuma doença óssea como osteoporose, doença metabólica, usuário crônico de corticoide, cifose segmentar, instabilidade, a gente tem que sempre fazer avaliação com raio-x dinâmico, tomografia e ressonância, para ver se não, eu pelo menos sempre olho para ver se não tem nenhum grau de artrose e nenhum grau de instabilidade no raio-x dinâmico. Então qualquer subluxação acima de 2 milímetros, a gente sabe que o resultado não vai ser bom com artroplastia. Então aqui depois isso foi validado para 2 níveis, trabalho com 3 anos, depois trabalho com 4 anos. E como é o longo prazo desses pacientes? Então já tem trabalhos aí bastante trabalhos com evidência de 5, 8 anos, mostrando que a artroplastia mantém a mobilidade do segmento e degenera menos o nível adjacente. E quanto maior o tempo que se passa, provavelmente maior vai ser o benefício da artroplastia ao longo prazo. Ou seja, enquanto o outro grupo vai mostrando maior taxa de degeneração e maior necessidade de reoperação, que é aquilo, voltando naquele dado, de 25% em 10 anos, cerca de 1/3 em algumas séries, até um pouquinho mais desses pacientes acabam sendo reoperados do nível adjacente. Então, provavelmente, quanto mais o tempo passar, menos necessidade de reabordagem para nível adjacente nós vamos ter com a artroplastia, se você escolher bem o caso. Indicar em paciente jovem, que é aquele que realmente vai viver muito e vai precisar da artroplastia por mais tempo. E aqui um artigo mostrando a reconstrução híbrida, ou seja, a associação da artrodese com artroplastia. Então, na verdade, nós temos que avaliar o paciente individualmente e os seus níveis individualmente. Às vezes um nível tem um pouquinho de artrose, é melhor você fazer uma artrodese. O outro nível não apresenta nenhum grau de artrose, não tem nenhuma instabilidade, não tem cifose, o paciente é jovem, você preserva aquele segmento. Pelo menos você se preservou você não fez uma artrodese mais longa. Então, mostrando o benefício também da reconstrução híbrida. Aqui uns casos ilustrativos que eu trouxe. É um paciente de 42 anos, que tinha uma hernia de disco C5, C6, com quadro sensitivo e motor na raiz de C6, que foi operado em maio aqui de 2014. Ela tinha, radiculopatia C5 e C6. Então, no nível C4, C5, que não tinha artrose, não tinha nenhuma alteração de rigidez do segmento, a gente optou por uma artroplastia. E no nível de baixo, o C5, C6, que já havia artrose de facetas, a gente fez uma artrodese rígida. Então, isso é um exemplo de um caso híbrido. E evoluiu muito bem. Aqui mostrando o raio-x dinâmico dessa paciente. Olha como a prótese em cima ela movimenta ela na extensão e na flexão.
Então, ela mantém a mobilidade daquele segmento. Aqui mostrando um caso já com acompanhamento de 2 anos, não vendo nenhum tipo de calcificação heterotópica, que é uma possível complicação da artroplastia, que também depende da técnica. A prótese ela tem que ser colocada cobrindo todo o platô da vértebra. Se você deixar alguma área exposta, aquilo pode eventualmente calcificar e você ter uma diminuição progressiva da mobilidade e a prótese acabar ficando rígida. Ainda assim há benefício, porque ela até ficar rígida, ela vai ganhar, o paciente ganhou alguns anos de mobilidade daquele segmento. Mas isso também tem a ver com técnica e eu vou colocar aqui alguns detalhes no pós-operatório também. Aqui um outro caso também de reconstrução híbrida. Então esses são casos mais recentes, que a gente já está com uma curva um pouco melhor, a gente vai colocando próteses cada vez maiores, mais compridas, no limite mesmo de toda a placa, a placa da vértebra do paciente. Então, em relação à técnica, a gente tem que posicionar esse paciente muito bem na cirurgia, com uma leve lordose. A descompressão, de novo, frisando, tem que envolver obrigatoriamente a remoção do ligamento longitudinal posterior, para você melhorar a mobilidade do segmento. Você solta o ligamento, você dá mais amplitude de movimento e vai ter mais benefício da artroplastia. Deve remover os processos uncinados, também com o objetivo de melhorar a mobilidade. E lembrando do fator dinâmico da mielopatia. Quando você faz a flexão, a medula ela é comprimida, e a artéria espinhal anterior, contra o complexo disco osteofitário. Se você deixa aquilo e aquilo continua móvel, você continua traumatizando a medula mesmo com a artroplastia. O que seria um benefício com a artrodese. Um caso que ficasse mal descomprimido, a artrodese teria um resultado funcional melhor, porque você fixou aquilo, você tira o componente dinâmico da mielopatia. Então a parte técnica é fundamental para bom resultado com a artroplastia. A preparação do platô deve ser de acordo com a anatomia do implante. Eu vou mostrar alguns. Existem implantes mais anatômicos que apresentam uma convexidade que se acopla certinho com a concavidade do platô superior, e algumas que são mais retas e que você tem que dar uma lixadinha no platô para deixar ela na forma da chapinha superior da artroplastia. A colocação tem que ser mediana para distribuir bem a carga do movimento e cobrir todo o platô. Aqui uma dica técnica é você colocar o queijo o mais largo possível. Se ele for bem largo, ele automaticamente fica na linha média. Ele não tem jogo para um lado nem para o outro. Então, é bom já sempre medir no raio-x, você já mede a altura, mede o seu comprimento lateral, a sua profundidade, e ali você já põe a prova, que provavelmente vai ser a prova certa, e vai colocar a prótese mais adequada para o paciente. Tem que evitar a distração exagerada, que é uma causa de dor cervical, fica com aquela distração da articulação. Então, respeitar os passos técnicos de cada implante. Então, tem implantes, por exemplo, que necessitam de quilha. Então, tem alguns que você tem que fazer a quilha perfurando o platô, para 2 quilinhas superiores, tem umas com quilha mediana. Então, você não pode querer pular a etapa, fazer como uma cirurgia cervical convencional. E tem alguns casos que é bem parecido com a colocação de um queijo. Você só prepara o platô e aplica diretamente a prótese. Evitar o uso de colar cervical. Você tem que estimular a mobilidade. Quanto mais o paciente mobilizar, menos chance de ter calcificação heterotópica, aquele leito que se eventualmente ficar ao redor da prótese. De novo, isso se você não cobriu totalmente o platô. Se você cobriu, esse risco é minimizado. Mas se porventura sobrou algum platô ali escarificado, aquilo vai tender a fazer uma anquilose, uma calcificação ao redor da prótese. O Prevent Mumanemi, ele mostrou um artigo em que ele preconiza o uso de anti-inflamatório por 2 semanas no perioperatório, justamente para diminuir a chance de calcificação heterotópica. Então, sempre que a gente faz uma cirurgia de artrodese, a gente evita anti-inflamatório, justamente porque ela atrapalha. A gente precisa do processo inflamatório para promover a artrodese. Então, como a gente está querendo fazer uma coisa sem fusão, o uso de anti-inflamatório aqui vai no sentido contrário, de evitar a calcificação. Então, esse
é a coluna que a gente quer para artroplastia, uma coluna sem artrose, com mobilidade preservada. Sempre, então, raio-x dinâmico. No raio-x, a gente já vê aqueles osteófitos, aquele grau de artrose, aquilo já contraindica uma artroplastia. Tomografia também mostrando artrose de faceta, complexo de osteofitário calcificado atrás, isso já mostra uma coluna bem degenerada, não é um bom candidato para artroplastia, que é o que a gente vê em paciente quase todos acima de 50 anos. E ali mostrando no raio-x dinâmico, um paciente que não tem história de trauma, nada, uma subluxação na flexão, também não é um caso, naquele segmento em que há subluxação, C4, C5, ali não é um bom local para colocar uma prótese de disco. Então aqui só mostrar um vídeo, mostrando então, de novo batendo nesse ponto, a remoção completa dos processos uncinados, e aqui a abertura do ligamento longitudinal posterior. Isso é mandatório para artroplastia. Aqui um cuidado que a gente tem que ter. O cirurgião, geralmente eu fico segurando a chave já na posição certinha da linha média, enquanto ali no caso o Thiago tá me ajudando a impactar o implante. E aqui no final, a gente faz manobras, aqui eu só filmei a flexão e extensão, mas a gente faz a lateralização também, para ver se ela está funcionando da forma mais adequada, do jeito que a gente espera que ela funcione. Então veja a preservação ali da flexão e extensão no nível C6 e C7. Então, essa é uma casuística pessoal. Eu tenho alguns outros casos aí com o Franço, mesmo com o Manuel, que a gente fez em conjunto, mas eu não sei, não acompanho esses pacientes, eu não coloquei aqui. São casos que eu faço segmento trimestral. Eu tenho 20 casos, sendo 3 com reconstrução híbrida. 2 deles eu fiz fusão C5, C6, um com artroplastia acima, um com artroplastia abaixo. Outro com fusão C6, C7, com artroplastia acima. Esses 3 casos já foram ilustrados lá em cima, nos outros slides. Eu tenho 11 casos de um nível, sendo 5 C6, C7, 5 C5, C6 e 1 C4, C5. Também, 6 casos de 2 níveis, 4 C5, C6, C7, 1 C4, C5, C6 e um não contíguo, que a paciente tinha uma hérnia C3, C4, outra C5, C6 e um nível do meio bom, sem sintoma. Então a gente preservou o nível do meio e fez uma artroplastia acima e uma abaixo. Então nesses 20 pacientes são 26 artroplastias realizadas. A indicação, 7 foram por radiculopatia sensitiva, né, paciente com dor ou alteração sensitiva refratária ao tratamento clínico. 6 com alteração motora radicular, déficit. E 7 por mielopatia. A gente observou melhora em 19 desses 20. Teve aquela melhora que não convenceu muito, ele só tinha um quadro sensitivo, ele ainda está queixoso, com 6 meses a gente considerou como não melhor, embora não tenhamos aplicado um questionário, nós vamos dar um tempo a mais para ver se realmente não há melhora. Mas uma taxa de 95%, que é o comparável ao sucesso de artrodese e mesmo da artroplastia que a gente encontra na literatura. Reoperação, eu tive um caso, desses 26, por soltura. Paciente, eu vou mostrar o slide, com 2 meses durante uma reabilitação foi feita uma manobra ativa no pescoço dela, e ela sentiu uma dor aguda, disfagia, fizemos um raio-x de urgência, eu vou mostrar, e a gente teve que reoperar, e aí, por conta desse histórico, eu preferi converter para uma artrodese. Um caso de calcificação heterotópica, mas sem repercussão clínica nenhuma. Um dos pacientes que está melhor da série é esse da calcificação heterotópica, não tem sintoma nenhum. Idade. Então, eu sou um pouco mais conservador em relação à idade. Eu acho que eu não consigo ver um paciente acima de 50 anos com indicação de artroplastia, embora você tenha respaldo na literatura. Mas todos os pacientes com indicação cirúrgica que eu vejo, acima de 50 anos, você vê ou no raio-x ou na tomografia algum grau de artrose que, na minha concepção, é proibitivo de se fazer artroplastia, ou pelo menos você não vai ter um grande benefício, um grande custo-benefício da técnica. Então, desses pacientes, apenas 4 eram acima de 40 anos, sendo que o mais velho 47, e 80%, né, ou seja, 16 pacientes entre 30 e 40 anos, então pacientes jovens. Tem o segmento o primeiro paciente que eu operei foi em março de 2012, o último agora em janeiro.
Então tem um segmento ainda curto de 2 e alguns pacientes aí com 2 anos. Então aqui ilustrando alguns casos, vou passar um pouco rápido aqui que tem bastante casos. É um caso de radiculopatia C5, C6, que a gente fez uma artroplastia, só chama a atenção de como esse tipo de dispositivo ele é bem anatômico, ele tem uma convexidade em cima que se acopla à concavidade do platô. Então esse é mais prático, não precisa preparar tanto o platô. Essa outra paciente também com quadro de radiculopatia sensitiva e motora, em que a gente colocou também, esse é um outro modelo, em que a gente também tem uma prótese bem anatômica, que acompanha o platô da vértebra, também de fácil colocação. Essas já são um pouco mais trabalhosas, você tem que aplanar o platô para ele ficar reto, porque ela não acompanha a convexidade do platô, mas isso é só detalhe técnico. Todas funcionam muito bem, desde que você obrigatoriamente siga os passos de cada uma. Aqui outro caso também desse mesmo tipo. Aqui mostrando uma flexão, como ela mantém o movimento. Esse é um caso que tem quilha, é um pouquinho mais chato de colocar, mas ele adere, olha como ele integra bem ao osso, dá para ver a quilha já integrada ao corpo, e a manutenção da flexão no movimento dinâmico. Aqui foi o paciente que não teve grande melhora, embora a gente sempre opera com monitorização, a gente viu melhora na monitorização, mas clinicamente ele não melhorou muito. Talvez porque tenha sido demorado muito para operar, já tinha um quadro radicular arrastado e às vezes isso evolui com um componente neuropático da dor. Esse foi o caso de soltura, que eu falei, que eu ilustrei lá em cima, uma paciente com indicação por mielopatia, onde já estava com um quadro grave, com déficit. Descomprimimos, teve toda a melhora motora, sensitiva, ficou ótima. Depois de 2 meses, durante uma manobra forçada, uma recrudescência da clínica com dor e principalmente uma dor muito intensa e dificuldade para engolir. Então esses casos têm que ser feitos de urgência, faz um raio-x, deixa o paciente de jejum e opera no dia seguinte, ou você faz artroplastia ou faz artrodese, conversa com o paciente, mas isso aqui tem uma lesão de machucar o esôfago, você não pode ficar postergando esse tratamento. Aqui mostrando mais um caso de compressão radicular, e no intraoperatório, como a gente coloca no perfil, no AP, até saber que está bem na linha média para colocar o implante. Esse é um outro modelo, que embora seja bem trabalhoso, ele é muito bom, ele é bem confiável. Esse aqui não solta nem com manipulação de pescoço, porque ele tem uma quilha que fica bem aderida. Muita gente não gosta porque ele é mais trabalhoso para colocar, mas ele funciona muito bem também. Aqui uma visão intraoperatória da artroplastia. Aqui mostrando, quando você tira a placa, você ganha tempo cirúrgico, você manipula menos o pescoço e você precisa expor menos. Então, para a gente fazer um cage sem placa, ou mesmo artroplastia, a gente só precisa ver o platô de cima e de baixo. Então, isso diminui muito já um dado técnico que te ajuda a ter menos disfagia, disfonia e evitar complicações com a placa. Aqui um caso de dois segmentos. Aqui mais um caso de 2 níveis. Esse aqui é o caso que evoluiu com calcificação heterotópica. Então atrás a gente vê calcificação. Você vê que isso aqui é porque também a prótese ficou um pouquinho curta. Talvez se a gente tivesse colocado ela cobrindo todo o platô até lá atrás, não teria evoluído com calcificação. Então esse foi um dos primeiros casos, né? De lá para cá a gente vai estudando e aprendendo mais. Isso aqui talvez não teria acontecido se a gente tivesse colocado um implante maior. Mas clinicamente não teve repercussão nenhuma, o paciente está muito bem. Aqui já um caso mais recente, de março de 2014, como a gente coloca agora atualmente uma prótese que cubra mais o platô até lá no final do corpo vertebral. Então é um dado técnico importante e tem que ser levado em consideração na cirurgia. Aqui mais um caso de 2 níveis. Esse é o caso que eu mostrei não contíguo, que o paciente tinha lá em cima uma hérnia C3, C4 e outra aqui embaixo C5, C6, e o nível do meio sem sintoma, ainda com uma altura preservada. A gente optou por preservar aquele nível. Se eu faço uma artrodese em cima, uma artrodese embaixo, muito provavelmente eu vou sobrecarregar aquele nível do meio, e se a gente está com essa preocupação de degenerar lá na frente, talvez a melhor indicação, um paciente jovem, ainda 41 anos, que não tinha artrose, seria realmente fazer artroplastia e
talvez parar por aí. Então é isso que eu tinha para falar. Eduardo, perguntas para Eduardo? Quanto custa cada um desses disquinhos artificiais? Depende, professor. Se na vida privada isso vai custar em torno de 15, 20 mil o nível. Cada nível. Cada nível. Só que assim, a artrodese você precisa enxerto ósseo, que é caro. Uhum. Se você colocar placa e parafuso também aumenta. Então, ela tem um aumento de custo, mas não é tão mais caro, não. Porque você não usa outras coisas que você precisa, né? Por exemplo, o enxerto ósseo, ou você pode usar o osso do ilíaco, mas se você for fazer com enxerto, também é uma coisa cara. E para a coluna lombar foi abolido mesmo ou ainda se coloca? Então, professor, eu não tenho colocado, na verdade não tenho experiência nenhuma com artroplastia lombar. Existem grupos que fazem ainda aqui no Brasil. Até a gente teve a experiência de conversar, né, Francisco, com o Dr. Dirk, quando ele veio aqui na escola, a gente teve a oportunidade de fazer uma cirurgia percutânea com ele, a gente perguntou justamente isso. Ele acredita, tem bons resultados com artroplastia lombar. Inclusive ele falou de alguns atletas, atletas de alta performance que ele tem, que estão muito bem. Então assim, eu não critico, eu não tenho experiência, eu acho que cabe, mas aqui no Brasil o problema é que acabou que a técnica foi mal indicada, muitas vezes mal realizada, então no nosso meio acabou que ficou uma coisa como não se deve fazer. Eu acho que tem espaço, mas para pacientes selecionados e para cirurgiões que realmente dominam a técnica. Samuel? Vai um pouco de encontro ao que eu sempre pensei também a respeito disso. Quer dizer, a placa muitas vezes ela aumenta o seu tempo, aumenta a sua área de dissecção, aumenta seu tempo cirúrgico. Então, a minha pergunta para você é assim, existe realmente alguma indicação hoje em dia, na medida em que a gente vê pacientes que vêm ao seu consultório, foram operados por outros colegas, colocaram, você vê lá uma placa anterior pegando 4, 5 níveis, existe alguma situação teórica em que isso ainda possa ser feito? Ou a gente pode considerar isso como um exagero assim, de indicação? Não, existe sim, doutor Samuel. Assim, nós estamos falando de doença degenerativa. Para trauma, a placa, por ser trauma... Não, desculpa, excetuando o trauma, né? A doença degenerativa... A gente está falando de doença degenerativa cervical. A doença degenerativa hernia de disco, com paciente que não tem grandes alterações, não tem deformidades associadas, eu não vejo indicação de placa. Eu acho que até o que tem de trabalho, a gente tem alguns dispositivos para 2 níveis, alguns dispositivos para 3 níveis. Não tem nenhum trabalho acima de 3 níveis com cage com âncora, por exemplo. Então, talvez, se você for abordar mais de 3 níveis, você pode fazer uma montagem com uma placa mais curta e os outros segmentos com ancoramento. Mas aí já começa a cair numa indicação muito restrita, porque o paciente que tem uma compressão de mais de 3 níveis, você começa a pensar em fazer por via posterior, ou por laminectomia ou por laminoplastia. Mas seria um caso, talvez, de indicação de placa. Outro caso é o que nem eu mostrei aqui, mas associado à deformidade. Quando você tem grandes alterações da cifose, você precisa restaurar essa lordose cervical, a placa, ela mecanicamente, ela te ajuda bastante a manter isso. Então, seriam as duas indicações que eu vejo que realmente a placa seria superior. Agora, se não tiver uma indicação clara, eu não vejo porquê. Você vai aumentar o tempo cirúrgico, você aumenta o risco de disfagia, disfonia e seu tempo cirúrgico. Não vejo... E aumenta o risco de degeneração de nível adjacente só pelo fato de colocar a placa. Quando a gente coloca a placa, a gente tem que colocar ela o mais curto possível, longe do disco que você não vai mexer. Mais alguma pergunta? Não? Bom, nós temos alguns neuronautas ao vivo fazendo pergunta, mas voltando ao Parkinson. Dr. Nevair quer saber se você pode atingir mais do que o núcleo na implantação do eletrodo para conseguir melhor resultado ou não. Existe sim, professor, as falhas de um eletrodo só. Nesses casos, a combinação, eu já vi casos de combinação de subtalâmico e globo pálido, com 2 eletrodos de cada lado. Então, por isso os sistemas hoje são feitos com os 2 canais. Existem sistemas que pacientes precisam de 2 geradores, de 2 canais cada um, principalmente nos parkinsonismos que são mais difíceis de ser controlado. E também existem casos que você trata, que nem esse paciente nós tratamos na fase bem precoce, né? Assim, ele estava refratário bem precoce e com o decorrer da doença ele evolui com uma instabilidade de marcha. E como o Davi mostrou,
O núcleo parapedúnculo é um bom núcleo para instabilidade e tem casos hoje já que já tem eletrodos no subtalâmico e no PPN em conjunto, com a evolução da doença. Ok, Murilo, muito obrigado. E lembramos a você, nosso neuronauta, se tiver alguma dúvida, teremos imensa satisfação em poder respondê-la, mesmo ao vivo, ou então depois no nosso site, onde essas aulas são postadas. Lembramos a você que, mais uma vez, convidamos para participar da nossa reunião na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tenho a todos vocês um bom dia e muito obrigado pela audiência.